Hoje eu quero falar sobre energia sexual, sobre essa força de criação que a gente tem no nosso corpo. Eu fiquei um tempão, sem gravar os outros vídeos, várias coisas aconteceram, influxos, coisas relacionadas à constância, né, e também aos desafios, assim, de sustentar, né, um trabalho entre outros trabalhos, né. Mas agora eu tô aqui de novo e eu quis retornar justamente falando sobre essa energia porque eu entendo que ela é fundamental para quando a gente quer criar, né? Seja lá qual for o tipo de criação. Quando a gente pensa em energia sexual, né, e fala de criação, a primeira imagem que eu acredito que vem, né, até você é a relação sexual e o possível nascimento de uma criança, né, como fruto criativo de uma união. Mas energia de criação é para muito além disso. Quando a gente tem esse centro energético em harmonia, a gente tem potência para poder criar qualquer aspecto da nossa vida. O tempo inteiro a gente está criando, ou descriando, ou sustentando algo na nossa vida, né? E para a gente conseguir criar, existe uma força, uma potência de romper com aquilo que está insustentável, ou não bom o suficiente, né? Ou muito bom, mas dando espaço para mais, para algo melhor, né? Para poder amplificar, potencializar com algo novo. A gente pode associar essa discussão, essa conversa ao chakra sexual, ao sacro, ao chakra sacral, né? Que é mais comumente difundido pela yoga, né? Então eu não sou uma professora de yoga, eu sou uma praticante de yoga, mas a intenção aqui não é discorrer sobre algo para você fazer um estudo daquilo que eu tô falando, mas sim trazer elementos que são fortes na minha vida, elementos que trazem reflexão, né? Então essa abordagem, essa visão, ela traz uma perspectiva de corpo energético, do corpo físico, de integração com tudo que é a vida e a natureza, da mesma forma que a medicina chinesa, né? Eu não sei se eu já falei aqui no outro vídeo, mas eu vou falar algumas vezes, é muito importante para mim esse estudo da medicina tradicional chinesa, né? E que a gente sabe que tem cruzamentos aí, né, com a filosofia da yoga. Mas a intenção aqui é isso, ampliar a perspectiva, né, para você conseguir refletir sobre a sua própria vida e observar isso no cotidiano. Eu entendo que quando eu estudo qualquer tipo de teoria, a potência, né, a grandiosidade tá na observação cotidiana, porque daí eu entendo como aquilo se manifesta na minha história, na minha vida, né, no conjunto de práticas, de experiências que vão ali formando e transformando quem eu sou. Né? Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Então quando a gente fala de criar algo na vida, a gente está falando de uma saúde, né, integral ali do seu ser, que te dá as rédeas na sua mão da sua própria história, da sua própria vida. Isso é uma coisa muito potente. Entender que a gente pode sentir autoconfiança o suficiente, inclusive esse é um dos temas, né, do chakra sexual, a autoconfiança e o bem-estar, porque está relacionado ao prazer. Não só sexual, mas também, né? Tá tudo vinculado. Se a gente consegue manifestar essa autoconfiança, é muito mais fácil criar. Se acontece uma união sexual em que há, né, o nascimento, a fecundação, o nascimento de uma criança, para essa criança nascer, o disparador foi o desejo, né? Então, na vida, para outros aspectos da nossa vida, também a gente pode levar isso em consideração. Que o desejo, ele cria faíscas, né, pra gente mudar a direção, ou minimamente vislumbrar direções que a gente pode escolher ou não aceitar. E aí é uma pergunta que eu me faço, e eu faço para você também, quais são os desejos que você dá atenção, né? Quais são os seus desejos que são suficientemente interessantes para você ou importantes para você, a ponto de você apontar na direção desse desejo e ir até ele, né? Que tipo de desejo, para além do desejo sexual e também o desejo sexual, né? Porque às vezes a gente tem desejo sexual, mas a gente não necessariamente atende a ele, por vários motivos, né? Então, quais são os motivos que faz você atender ou não esse desejo? O desejo de criar um projeto, o desejo de criar um novo jeito de viver,
de criar uma nova forma de se relacionar, de criar uma teoria, de criar algo artístico, né? Quando você atende ao seu desejo. E aí toda vez que eu falo de desejo, me leva à reflexão sobre a dissociação entre sacralidade, né? Ainda que essa energia esteja ali na região, vinculada a essa região da zona sacra, do sacro, né? Do nosso corpo, ou seja, ela é sagrada, né? Mas diversas religiões se valeram de um discurso de uma sexualidade que é impura, nociva, imunda, né? É o contrário do que de fato seria essa fonte de vida, né? Que a gente carrega com a gente. Mesmo se você é uma pessoa que não tem útero, você vem de um útero. A gente se remete a essa água primeira, que é a nossa primeira morada, esse útero, esse lugar das potencialidades, né? Onde a forma ainda não está completamente definida, né? Mas ali tudo pode acontecer antes de um nascimento. Claro que eu sei que existem filosofias, né, abordagens que entendem a contenção para redirecionar a energia sexual e usá-la de uma outra maneira através do celibato. Porém, né, quando a gente fala de religião e do discurso sobre isso, eu acho que fica muito forte a violência sobre os corpos, né? Porque se a gente está falando de um impulso que está relacionado ao desejo, né, o desejo, e esse impulso de força de criação não é uma força que atende ao status quo, à ordem do dia. Força de criar já é uma força que irrompe, como a gente estava falando agora há pouco, né? Então já é uma energia para transformar. Quando você controla o desejo das pessoas, né, quando você controla, pune, né, e demoniza o desejo sexual das pessoas, que está relacionado ao desejo na vida, você controla os impulsos que podem gerar transformações ou que podem questionar o que está ali como a ordem vigente. Se você já frequentou espaços religiosos que discursam negativamente sobre a energia sexual, sobre o ato sexual, você sabe, né, que é muito violento sobre o corpo. Né, faz a gente se sentir o tempo inteiro um erro, um problema, porque a gente está o tempo todo sentindo desejo. Né? Se não é por pessoas, a gente está sentindo desejo por coisas, por alimentos, né? Isso pode sim, né, ser administrado, porém, fingir que ele não existe ou dizer que isso é só um erro é uma violência. Ou pode ser usado como uma violência, né? A gente pode dizer assim também. O elemento água está vinculado aos banhos, a processos de purificação. Já deve ter ouvido falar sobre fazer banhos de força, banhos de limpeza ou água benta. A água, ela tem essa função purificadora. Então, o centro de energia do seu corpo, que está relacionado sim à sexualidade, ao prazer, ao bem-estar e à autoconfiança, é uma fonte de purificação para o seu corpo. Olha que interessante, né? Que é o oposto do discurso da sujidão, da imundície. Quando a gente fala de prazer, a gente também não está falando só de prazer sexual, né? Mas a gente está falando da nossa capacidade de sentir bem-estar cotidiano. Bem-estar, prazer no que a gente faz, no que a gente fala, com quem a gente se relaciona, né? Com a beleza da vida, na relação com a natureza, com os alimentos, com práticas sexuais, né? Com tudo. E quando a gente está conversando assim sobre isso, parece uma obviedade, né? Assim, prazer, todo mundo quer sentir prazer na vida, né? Prazer, tá feliz, vem uma imagem de alegria, de celebração, mas isso é muito menos cotidiano do que de fato a gente poderia viver, né? Então, quantas vezes ao longo da sua semana você se sente plenamente feliz, prazeroso em estar onde você está, fazendo o que você está fazendo, sabe? São muitas angústias, são muitas aflições, são muitos medos, né? E essa sensação de incapacidade, ou de impotência, ou de insuficiência pairando aqui, ó. Aqui, aí, né? Pairando as nossas cabeças, assim, e inviabilizando transformações. Então, o que eu penso é que pra gente
Para a gente trazer esse prazer de volta, a gente precisa de alguma forma rememorar esse tempo nessa vida uterina em que a gravidade, o peso da gravidade, da vida, caminhando sobre a terra, ainda não estava sobre nossos ombros, sabe? Rememorar nas células, rememorar no coração, não é só na cabeça, né? Não é rememorar aqui na memória das imagens da vida no útero, mas das sensações, da experiência de saber que existe possibilidade de mais fluidez, de potencialidade, né, para você existir, para você viver. As partes do corpo que essa energia está associada são os órgãos reprodutores, né? Mas também o sistema circulatório, a bexiga e os rins. Ou seja, o que está vinculado às águas do nosso corpo e ao movimento. Eu acho muito interessante que esteja vinculado ao nosso sistema circulatório, né? Porque entra naquela discussão que a gente estava falando sobre a castração, né? A contenção, né? Segurar uma energia que não se move fluidamente, né? Porque uma energia que se move fluidamente é poderosa. Começa a perceber no corpo, né? Tem as questões que são mais evidentes, né? Quando a gente está com uma doença, quando a gente está com uma dor, mas também perceber, por exemplo, detalhes, né? Coisas um pouco mais sutis, assim, que é um inchaço que começa a aparecer, né? Não tô falando que é só esse o motivo, tá? Não tô dando diagnóstico nenhum aqui, eu tô trazendo elementos para você também refletir sobre isso na hora que você tá observando o seu corpo. Então meu corpo tá inchando, né? Meu corpo ele tá retendo, né? Tem algo que não tá em fluxo. Tem algo que não tá em fluxo em mim, né? Que não tá seguindo o seu curso de saída como deveria estar. O meu gesto através do desenho é de trazer para a forma, para os traços, a intenção, uma intenção. Então aquilo que eu estou querendo mover dentro de mim, eu trago como um jorro que transborde para você também, que atravesse esse tempo e espaço aqui do meu momento e vá até você também, essa energia de transformação, de purificação, de limpeza, de prazer, de alegria, de disposição, de vitalidade. É o que eu desejo para você agora. Um beijo. Enquanto você assiste a imagem em movimento, o que eu te peço é que você coloque atenção na sua respiração. Percebe a hora que o ar está entrando e a hora que ele está saindo. Não precisa alterar a sua respiração, mas manter essa intenção muda toda a qualidade da sua experiência com a imagem.